Eu tô de fato emocionado. Tem esse impacto. Pessoalmente impacta muito. É demais. Estamos numa floresta exótica, né? Porém, embora seja mais visível a floresta exótica aqui para quem chega, a gente vai chegar na mata nativa, que daí nós vamos ter as araucárias, vamos ter os xaxins. Tirar nativa para botar exótica é o padrão. Perfeito. Agora, tirar as exóticas para botar as nativas, isso daí vai ser um processo ambiental bem legal de acompanhar. Olá pessoal, tudo bem? Este canal Jardim Onírico tem a sorte de ter amigos e pessoas especiais como Marcelo Moreno, que vocês já conhecem de outro episódio aqui do canal, e de especialistas que atendem e recebem o Jardim Onírico do ICMBio, né? Aqui o Alexis e o Voninho, que vão dar pra gente uma prévia, uma aula magna onírica sobre a Floresta Nacional aqui de Chapecó. É um desses lugares encantados desse Brasil que a gente precisa conhecer, que vocês precisam vir, porque, por exemplo, tem uma das coisas mais lindas desse Brasil, que é uma população de Dicksonia seloviana, o xaxim verdadeiro, preservadíssimo, secular, e que vocês vão ver nesse episódio, com especialistas que só vão abrilhantar. Eu vou ficar quietinho, não prometo, mas eu vou tentar ficar quieto. Obrigado vocês por nos receberem, ao Matheus por permitir a gente estar aqui com especialistas à disposição desse canal. Então vem com a gente, porque preservação, conservação também é um tema de quem gosta de planta em casa. É um tema urgente para o mundo e para o Brasil. Ô Alex, você estava comentando pra gente ali que aquela construção da sede é original, de que época que é? De 60 e poucos, Vaninho, de quando era ainda do Instituto Nacional do Pinho. Isso, IBDF, né? Instituto Brasileiro Florestal. Isso, IBDF, né? Porque era uma vila de pessoas que moravam aqui e viviam para plantar, né? Ou para repor estoque de madeira. Então era uma época que tinha bastante pressão nas araucárias, era muito explorada as araucárias. Mas então, para preservar os estoques de madeira, o pessoal começou a plantar o pinus, né? Que cresce muito mais fácil. Muito mais rápido, né? E defina pra gente o que é uma flona. Uma flona é uma categoria de unidade de conservação. No Brasil a gente tem um Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é o SNUC, e ele define duas principais categorias, vamos dizer assim, que são as unidades de conservação de proteção integral, que são unidades em que tu vai ter muito menos intervenção dos seres humanos, em que o principal objetivo dessas unidades de conservação é conservar, preservar como está, tentar deixar quase intocado, vamos dizer assim. E tem uma outra grande categoria, que são as unidades de uso sustentável, em que se objetiva preservar também, mas poder ter alguns usos dentro dessas unidades. E a Flona é uma floresta nacional e é uma dessas unidades de conservação de uso sustentável. Então as flonas têm uma característica muito comum entre elas, que é o manejo da floresta, né? Então, como eu te disse, aqui
foi criado originalmente para preservar os estoques de madeira, manter estoques de madeira. Que aqui é uma alameda clara de pinos, né? De pinos, Nós né? estamos numa floresta exótica, né? Porém, embora seja mais visível a floresta exótica aqui para quem chega, a gente vai chegar na mata nativa, que daí nós vamos ter as araucárias, vamos ter os xaxins. Então a flona permite algum nível de manejo. E inclusive a nossa flona vai ter uma etapa de manejo em que vão ser retiradas as exóticas, não só os pinos, mas temos lírio do brejo, temos outras exóticas, e vai ser realizado um programa, um plano de recuperação dessas áreas. Porque depois que tu tira o pinus, fica uma terra meio arrasada, digamos assim, né? O pinus é uma espécie bastante ciumenta. Onde ele está não cresce muita coisa, ele compete bastante com as nativas, ele não é só uma espécie exótica, ele é invasor, né? Ele disputa ambientes e nichos com as nativas. Então, nesse ano, vai começar uma concessão florestal em que vão ser retirados, num prazo de até 5 anos, não só os pinos, que tem um valor comercial, mas as outras exóticas, e vamos, dentro de uma janela de até 30 anos, recuperar essas áreas. Que legal. Tanto com um plantio de nativas, quanto com uma recuperação natural, né? Em que tu deixa as nativas virem e tu vai retirando as exóticas, porque vai ter um banco de sementes, o pinus vai voltar, tu vai manejando, vai tirando eles para que o ambiente natural possa retornar. Então a gente vai ter uma transformação. Se restabelecer, exatamente. Perfeito. Então nós vamos ter nos próximos anos uma mudança bastante grande de paisagem na flora. E vai ser muito legal de acompanhar isso. Muito legal de acompanhar isso. É legal ter um exemplo de transformação contrária, né? Porque tirar nativa para botar exótica é o padrão. Perfeito. Agora, tirar as exóticas para botar as nativas, isso daí vai ser um processo ambiental bem legal de acompanhar. E eu queria dar presta aqui só um segundo, uma salva de palmas pro Paulo, que está andando de costas a quase 1 quilômetro. Vai, mostra para eles como você faz. Aqui olhando para trás. Vai. Eu vou tomar um tombo. Vamos instalar um retrovisor do Paulo depois. Olha o Paulo andando de costas, que moonwalk, Michael Jackson, muito bom. Tem lápide aqui de 100 anos. Tem. Olha só. Tem até... Olha só. Isso. Tá ali. Então aqui são a turma da... Os que tipo aqui como... Ele falou ali, nossa, pô, não, tadinho. Então as pessoas que moravam aqui, elas também fizeram o plantio também, né? Então, como era uma vila, então tinha esse cemitério, esse espaço aí que eles ocupavam para quando falecia um ente querido aí, para eles poderem estar fazendo a parte do sepultamento aí, né? Então vamos sair daqui que a gente está atrapalhando o soninho deles. Cuidado aí, Paulo. Alguém veio puxar o pé do Paulo. Eu ia falar, mas eu não quis arriscar ainda, né? Começou a gravar. Viu? Não, mas é que ele começou a gravar e nós vamos falar assim, daí fica ruim, né? Eu vou esperar terminar a gravação, daí vamos falar. Para deixar ele cair, né? Aí... Muito bom. O que são essas avenidas aqui? Essas avenidas servem para, caso ocorra um incêndio, a gente consiga estar entrando com um caminhão, com um trator para estar fazendo o combate ao incêndio. O nome disso aqui é acerro ou talhão, tanto faz, né? Então eles já são deixados propositalmente, né? Só na área de pinos. Então são 483 hectares de pinos. Tem esses espaços a cada um determinado tamanho, né? É deixado esses espaços aí para isso. E uma que até também para a gente mantém aqui, né? Com o trator roçada assim, né? Para ficar mais fácil o acesso.
e para poder estar combatendo o incêndio caso ocorra, que já teve também vários aqui, né? Ah, já teve vários. Vários, porque pode ocorrer tanto pelo homem, joga uma bituca de cigarro, ou pode ser até natural mesmo, um raio, né? Isso pode estar ocorrendo sim. também, né? Então tem vários fatores, né? Que pode E isso tem a ver com também aquele, eu não sei, lá no Cerrado eu vejo bastante, né? Uns bolsões de espaçamento entre vegetativos para que o fogo fique contido numa área e não passe para outra. É um pouco disso também? É não? um pouco disso, Ah, isso. tá. É tipo assim, cada região tem um seu diferencial. Aqui também, aqui para você ter o acesso, né? Porque não tem como você fazer um combate no meio das árvores, né? Sim, sim. Então é praticamente assim, né? E por que só na de Pinos? Na de Pinos, porque aqui, ele tem mais... a probabilidade de incêndio é bem maior na área de pinos do que na área nativa, né? Porque na área nativa ela é uma parte bem mais úmida. E na parte de pinos plantada aqui, ela é uma parte bem seca. Ela, por causa dessa palhada, ela começa a fazer um processo tipo de gasificação. Então, para pegar fogo é bem rapidinho. Ah, entendi. Então lá tem mais matéria orgânica, aquela matéria orgânica é mais úmida, mais difícil de pegar. Não quer dizer que não pode pegar, mas aqui a probabilidade é bem maior. Bem maior. Então, Bem maior. Não fumem, não joguem bituca de cigarro, não brinquem com fogo. É isso Jamais perto de mata nenhuma. Isso aí. Pinos, menos ainda. Menos ainda. Então tá bom. Obrigado pela aula. E aí, Ivaninho, o que pega aqui, meu filho? Aqui a gente usa bastante como uso público, como a gente estava falando, né? Então vem várias escolas, né? A gente faz também essa parte de educação ambiental com as escolas, né, que vêm nos visitar. E aqui normalmente a gente para nesse ponto para poder apreciar, olhar a paisagem, né, ver a diferença que a gente vê aqui na área de pinos e na área das araucárias. A gente vê a parte de clima, que aqui é mais abafado, mais quente, com menos variedade. A gente vai entrar num outro processo ali, com mais em questão de 50 metros é uma diferença assim muito exorbitante, tanto de clima quanto de diversidade. Então a gente traz normalmente as escolas, os alunos ali, para poder sentir, até quem não é tão especialista e tão ligado nessa área, sentir na pele. ele vai sentir. Na pele. Então você está dizendo aqui, bom, aqui a gente tem obviamente uma população de pinos. Sim. Né, eu até gosto do balé lá em cima, acho bonito, mas eu prefiro o nativo também. Com certeza. E aí, também nós também gostamos. Então aqui vamos dizer, entre aspas, monocultura, com um impacto ambiental um pouco mais ríspido, até um pouco mais, um calor mais não tão gostoso. Claro. A gente vai andar aqui uns 50 metros, 100 metros, a gente vai começar a sentir algo já mais num biominho, um ecossisteminha já acontecendo nativo, com araucárias e outras diversidades de plantas nativas também, e o clima muda. Com certeza, uma coisa mais natural que a gente gostaria que tivesse sempre aqui, né? Então, por isso a importância do corte deles, né? E que esse é o projeto que a gente vai explorar nos próximos anos, né? Os próximos 5 anos de retirada e 30 anos. 30 anos de replantio. De replantio, né? Replantio. Então vamos dar um pulo lá? Vocês vêm com a gente? Ó, eu tô suando horrores. Aonde que chega a parte gostosa? Não é? Cadê nativa para salvar a gente aqui? Aqui dá para sentir um pouco. Já começa, né? É verdade. E a gente começa a ver a quantidade de árvores nativas, a diversidade. Lá não tem, é visível. Claro, é visível o verde que a gente vê aqui e lá que a gente não consegue. Fato. E não é porque vocês evitam que o verde ele não cresce lá. Ele né? não cresce porque normalmente os pinos eles crescem alto e tem a copada lá em cima, eles fecham. Então diminui a luz solar, diminui a quantidade de chuva. Automaticamente as plantas embaixo aqui não crescem, né? Elas não sobrevivem. Excelente, olha só. De fato, já tem araucárias aqui, né? Bem expressivas aqui em cima da gente. O subbosque, exatamente, né? Aqui a gente consegue visualizar o subbosque. Quer dizer que as araucárias, ela consegue, tipo, outras árvores conseguem estar junto. Já o pinus, como o Alex falou, ela é meio ciumenta, ela não gosta de gente por perto, né? Meio egoísta, exatamente. É isso. Olha o Paulo querendo dar show aí de costas. Cuidado aí, ó. Olha o buraco da cobra. Que a gente pode perceber até no chão aqui, né? Que já mais começa úmido, bem né? mais úmido, isso, claro. Né? O ambiente também, a gente já vê que está mais fresquinho, né? A gente brinca assim, que quer dizer que a gente sai lá da estufa e vem para o ar-condicionado, né? É isso. E olha só, bem que vocês falaram, né? Porque tem a matéria orgânica que vai caindo e decompondo de um jeito bastante
favorável. E aí Claro. você tem uma outra característica de subbosque, como certeza. o Alex trouxe, né? Isso. Ó, aqui, Isso aí vai te dar uma Ah, urticária, né? É verdade. Né? ó, aqui dá pra ver bem a diferença. Ó, você olha pra lá, ó. Lá no fundo, você vê só tronco, né? Tem algumas árvores já dessa área, mas você vê como o fundo é só tronco, né? Enquanto aqui não, aqui você já vê uma massa verde. Você vê os troncos, claro, mas é uma massa verde bem grande, né? Bem observado, isso mesmo. É uma Impressionante mata mesmo. uma área mais Isso densa. aqui, né? meu filho, é ciência na prática. Com certeza, com certeza. Aqui é empírico, você, ó, não tem como negar, aqui é mais fresquinho. Eu não quero ir embora daqui, vocês me Olha, buscam aqui. temos no ar-condicionado. Tem que trazer todo mundo pra sentir isso e falar, eu preciso de árvore. Exatamente. Ó, uma coisa que a gente não vê lá, olha aqui. Ó, tem uma população aqui de um musguinho. alguma Musgo, coisa. né? Olha só. A As outra, hospedeiras. olha só. Aqui, ó. Coisa linda. Esse fruto aqui, o que é esse? É o pinhão. Esse é a pinha do pinhão. Ah, esse? Esse aqui é o macaco. Olha lá. Normalmente ele... Com as duas mãos. Olha lá, ó, o esperto, ele pega no lugar certo, filho. Então, Macaco o quê? macaco preco. Aqui que nós temos uma grande população de é? macaco preco. Inclusive tá aqui as mordidinhas deles. Né? Ah, que bonitinho. Adorando Eles logo adoram, né? Só que como ele não sabe definir quando tá pronto e quando não tá, ele vai tirando, aqui. né? Ele vai tentando. Às vezes Fica muito maior e Oh, ela perde esse tom verde. E fica mais fácil vira de- o pinhão, e né? vira É, o pinhão, sim. né? Faz sim, sim. E outro dado também importante, que aqui essas araucárias foram plantadas, né? Porém na mesma época que o pinus, então são 63 anos. Tá. Então tu vê como que a diferença é 63 anos com araucária e 63 anos com pinus, né? Ah, é outra coisa. É outra coisa, outra né? coisa. É outra vida, então. Vocês têm algum dado do tipo, para cada metro de pinos, quanto cresce de araucária? Porque não é pau a pau, né? Não, pelo é. contrário. Pelo O contrário. desenvolvimento da araucária ele é bem mais lento do que o pinus, até por isso comercialmente ela foi abandonada, assim, né? Por ser uma espécie que precisou de uma processão e porque ela não tem um crescimento rápido o suficiente para suprir o mercado. Por isso que o pinus veio, por isso que o eucalipto veio, porque são plantas de crescimento muito mais rápido. Aqui agora não sei te dizer dados de crescimento assim específicos, mas depois a gente pode levantar ali nos dados da Flora. Isso. Legal, a gente coloca aqui na tela para a turma ver. Então eu queria só chamar a atenção uma coisa importante aqui, gente. Quando a gente fala de exóticas versus exóticas invasoras, se a gente fala do pinus, é uma exótica invasora. E ela causa esse impacto ambiental claríssimo, que é aridez, mais seco, mais quente, menos diversidade. Então essa história de exótica invasora não é balela, isso é coisa muito séria. E aí a gente com uma possibilidade, potência de uma araucária ou de araucárias no geral, com essa expressão vegetal aqui, essa diversidade, é inegável, isso é ciência na prática. E claro, a gente sabe da importância ornamental de algumas espécies exóticas, mas elas não podem ser invasoras, porque de repente alguém descarta uma monstera deliciosa aqui, daqui a pouco ela está tomando tudo isso aqui e vai suprimir a possibilidade de vida aqui no subbosque. Vai né? sufocar, vai Vai competir com as nativas, vai tomar conta, vai gerar uma dominância, né? Exato. Então, O pinus ele tem um valor comercial, a araucária ela tem um valor ecológico, né? exato. Ela sustenta tanto a fauna, ela possibilita a flora também de ocorrer, é muito mais heterogêneo o ambiente, né? É Total. visível, a gente viu ali nessa transição. Então, importante o valor comercial, claro, mas o valor ecológico não vai para o bolso de ninguém, né? Vai para todas as gerações. Exato. Então é um compromisso que a gente tem com as gerações atuais e futuras, né? De manter ambientes naturais e preservados para que a gente possa sentir esse prazer de estar aqui prazer em contato imenso. com a natureza. E é um valor que ele é intrínseco, né? Às vezes não dá para tu calcular, tu precificar. Então, pô, é uma alegria estar num ambiente como esse. É uma alegria nossa estar aqui hoje. Para nós também é uma alegria. E tem o ponto da fauna, né? Porque a gente fala basicamente da flora, mas quando você fala da parte do pinheiro, que ele não deixa ninguém crescer, né? Ninguém se reproduz ali, você vai mitigando toda a chance da flora, da fauna, viver ali, né? Porque cada espécie precisa de um tipo de alimento, os polinizadores, então a gente olha
parece que só está falando da planta, mas é o ecossistema como um todo. E a fauna que às vezes muita gente dá mais valor para o animal do que para a planta, ela sofre com isso. Diretamente. Porque você também é pró-fofo. Fofofauna. Hashtag fofofauna. Um beijo, meu querido. Já pegando um gancho sobre esse assunto aí, aqui o ano passado a gente verificou que teve uma quebra tipo de ciclo. A gente observou... Quebra de ciclo? Isso. Exemplo assim, esse alimento que a gente viu que é a pinha do pinhão, ela serve de alimento para o papagaio, que aqui a gente tem o papagaio charão. Né? Ele não tem as moradias dentro, mas ele fica em torno aqui, né? Então eles vêm se alimentar aqui do pinhão das araucárias. Porém, como não tinha alimento, o macaco prego, ele ia lá e retirava. Aí quando chegou a época de junho e julho, deles estarem aqui se alimentando, não tinha alimento. Então isso aí quebrou aquele ciclo, isso deles, né? Então esse ano passado a gente não avistou muito deles, muito bando, que normalmente a gente via com frequência, né? Então, por quê? Porque o macaco ele não tinha o alimento, ele foi retirando ali e não deixou para o papagaio. E não deixou para o papagaio. E tirou antes do momento da maturação. Maturação. Assim, como é o que tem, eu vou comer isso aqui. E com isso, acho que com a retirada do pinos, eu acho que o pulo do gato é esse, é retirar eles e substituir por árvores nativas que contêm frutos, que contêm alimento, para que isso não aconteça, né? Ou aconteça com menos impacto, né? Possa ter uma oferta maior, de frutos nativos em diferentes épocas, diferentes maturações. Então o macaco provavelmente não vai ter que pegar a pinha da araucária verde, porque ele vai ter outra disponibilidade de alimentos. Certeza. Então quando tiver maduro o pinhão, outros animais, como o papagaio charão, que é uma espécie ameaçada, vão poder se alimentar também, né? Exato. Perfeito, perfeito. Que aula, hein? Que aula! Feedback aqui, né? Sobre a história do xaxim. Conta pra gente do xaxim, por que ainda bem é proibido fazer vaso de xaxim hoje em dia? Olha, ele está numa triste estatística, né? Hoje ele se encontra em extinção, porque o primeiro é que ele demora muito tempo para crescer. Ele cresce de 8 a 10 centímetros por ano. Então é muito tempo, né? E também o pessoal usava o corte tipo sem nenhum limite, né? Então cortavam para plantar a própria samambaia, a orquídea, né? Então na realidade eles usavam como se fosse um xaxim comercial. Na época era um xaxim comercial, né? Porque eles pensavam que podia usar e nunca ia acabar. E literalmente acabou, né? E hoje se encontra poucos, né, exemplares desses. Então ele está na lista vermelha, né? Sim. Então não pode nem fazer vaso e nem extração de nenhum tipo de xaxim, porque pessoal, olha só. Posso entrar aqui? Sim. Posso. Então aqui, ó. Imagina que o Vaninho colocou aqui pra gente. Imagina 10 centímetros. Isso aqui por ano. Por ano. Aí vem um abençoado, corta aqui. Vou fazer um vaso de 20 centímetros. O vaso de 20 centímetros demorou 2 anos para dar certo. Imagina que todo mundo no Brasil começa a comprar vaso de xaxim, que demora tudo isso para ficar. Essa é uma árvore, né? Um indivíduo de uns bons 30, 40 anos aqui, né? Então aí vem o abençoado, corta, demora mais um tanto. Depois que corta, mata, né? O xaxim. Sim, mata. Corta, ele não vai. Não rebrota, ele não volta. É isso. O Boninho, a gente acabou de sair agora ali das araucárias, né? Daquela parte mais densa. Aqui a gente começa a ver de novo pinos. Exato. Essa diferença de temperatura, tem alguma estimativa de quanto seja? De 6 a 8 graus, sem dúvida. Tudo isso? Tudo isso. A gente percebe nitidamente, né? A gente percebe de 6 a 8 graus, cai drasticamente. Né? Então, por isso a importância, né? Da retirada deles ali, né? Muito. E a gente vai aprofundar essa retirada aí com o Matheus, certo? Isso aí. Muito bem. Matheus, que
que aula que a gente tem tido aqui e que privilégio estar aqui com vocês. Então, muito obrigado pela abertura, principalmente, em primeiro lugar. E eu, né, o pessoal estava explicando, o Voninho, lá, o Alex explicando pra gente nesse trecho de araucárias ali, a transição do Pinos para Araucária, que é um projeto de remanejo que vocês vão ter ali de 5 anos, é isso? Queria que você falasse um pouco disso, um pouco de como que, quais são os benefícios que vão trazer isso aqui para a nossa floresta. Tá bom, muito bom recebê-los aqui na Floresta Nacional de Chapecó. É muito bom que gostaram já dessa primeira etapa dos trabalhos de vocês. E a questão ali da concessão florestal que vai haver no caminho, vocês perceberam a diferença entre uma floresta plantada de pinos e entrar na mata nativa, né? Então a gente também, nas caminhadas educacionais, a educação ambiental, na parte de uso público, a gente faz as trilhas e mostra essa diferença, né, ecológica ali das florestas plantadas. Sobre a concessão, a concessionária já tem contrato assinado, ela é gerida pelo Serviço Florestal Brasileiro. São 3 unidades no sul aqui, o Serviço Florestal estava mais acompanhando as concessões amazônicas, né, que foram as primeiras concessões aí nacionais, e agora eles estão vindo para o sul, que as 3 unidades que tiveram esse contrato assinado, Irati, que já está acontecendo lá a etapa do corte dos pinos, uma floresta muito maior que a nossa. 3 Barras, que está em fase, tem uma fase lá de uma ocupação indígena, ainda está em etapa de adaptação para poder assinar o contrato. E da nossa aqui, foi assinado o contrato, uma empresa de caçador, Santa Catarina. Ela vai fazer o corte dos pinos, ela tem 5 anos de corte raso dos pinos, tá, e 30 anos de acompanhamento para toda essa restauração ecológica. 30 anos? Então ela vai ter uma longa etapa aí conosco de trabalhos. Isso vai ser muito interessante para a unidade, porque vocês podem ver aqui a nossa unidade, que é de 68, né? Uhum. Então as instalações são tudo antigas e para nós vai ser isso e vai ser tudo reformado, né? Então para nós agrega, ambientalmente agrega, para a sociedade agrega. Sem dúvida. Uhum. E o meio ambiente agradece, né? Porque com o certeza. Pinos não é tão bem-vindo por aqui, exótico. Né? Uhum. Exótico invasor, né? Que é pior. Tecnicamente, você é um engenheiro florestal, né? Líder aqui da unidade. Como que é... Tá, você falou do corte raso, entendo que seja um corte rente ao chão, talvez? Isso. E aí depois como que tira o torrão? Como que é essa história para não rebrotar? O contrato tem vários encartes que eles vão ter cumprindo. A empresa, a que eu tenho acompanhado as reuniões, os encargos dela, ela não pode passar para outro talhão sem começar a restaurar né? Boa parte vai ser restauração regeneração natural, algumas vai ser a readaptação com plantio de espécies da nossa floresta quimbroflora mista, né? Mas especificamente não vai ser destocado. Tá. Ela vai ser somente... O Pinos, por ser uma gimnosperma, não tem um rebrote assim. Mas tem um banco de sementes, nesse período, longo prazo, ele vai ter que tirar as invasoras. Nós temos outras invasoras também, ele vai ter... Então o trabalho é longo, tem muita pesquisa envolvida nisso, vai ter recurso para pesquisas, então isso aí vai envolver um grande público. É um trabalho que vai ter que ser conforme a fitossociologia da nossa floresta, né? As mudas nativas daqui, né, da nossa região, floresta ambrofila mista. Perfeito. Agora nós estamos em fase de aguardar o plano da empresa. Sim. Que a empresa... E também essa questão o valor econômico tem muito valor essa madeira. Para nós não mais, né, mas tem um valor... Para a madeireira, certamente, né? Boa parte do recurso vai para o serviço florestal, uma parte vai para o CMBio e nós vamos receber esse recurso em melhorias aqui, né? Vai ter auditório, banheiros, melhor, uso público vai melhorar, então é muito aguardado da nossa parte, né? E queremos que a população venha aqui conhecer cada vez mais a Floresta Nacional, nós temos uma das funções que é o uso público, educação ambiental, que a gente preza muito, tentou melhorar, fez uma sinalização de trilha conforme a gente pôde com material disponível. O recurso também é limitado, né? Mas a gente mas é bom que essa questão da estação do Pinos vai gerar dividendos para melhoria até do equipamento público para atender a população e educar mais, né? A concessão não é um fundo perdido, assim, uma GRU, né? Ela fica numas caixinhas lá do Serviço Florestal que é possível acessar, né? Perfeito. Pesquisa, universidades, então nós vamos envolver tudo isso. Excelente trabalho. Obrigado, parabéns pela equipe, porque fomos muito bem atendidos e vocês saem com a gente aí na busca do Samambaiaçu e do Angicão.
Ó, esse é o ninho do tecelão, que ele pega as fibras do xaxim para fazer o ninho dele. Ó, que coisa mais engenhosa, linda. Integração de fofofauna com fofoflora. Tecelão, que é uma ave que ela vai no xaxinzal para buscar as fibras para construir o ninho, que tem esse formato pendente, né? Ali dentro provavelmente tem os ovinhos e faz uma obra de arte, né? Basicamente. Que coisa mais linda. Lindo, lindo, lindo. Bicho esperto, né? Bicho esperto. E aí, mas vai ter manejo do lírio do brejo ou não? Que é manejo do lírio do brejo. Então ele tava... Só que vai ser um desafio, porque o lírio do brejo ele é uma planta muito mais resiliente que o pinus. O pinus, se tu cortar a árvore, retirar e depois tu controlar o rebrote, tu consegue sufocar ele. O lírio do brejo, se tu só cortar aqui, não faz nenhuma diferença. O rizoma dele vai fazer ele nascer de novo. Então tu tem que tirar a planta inteira, e se tu só tirar ela inteira e largar, ela vai nascer de novo também. Então tu tem que ou triturar, ou dar um jeito de macerar ela para acabar com ela e retirar ela. Né? Então, mas isso aqui foi feito por serra humana, né? Não, esse é parecido, né? Mas que bicho é esse? Esse chama de bicho-pau, né? É tipo um besouro, não? É um besouro, né? Um besouro. Eles vão comendo e daí aqui dentro ele derruba para pôr os ovos. Aqui dentro ele Então ele derrubou este negócio inteiro. para pôr os ovos ali dentro. A altura do negócio. E tem maiores, né? Cortou na base lá Para pra pôr os pôr ovos. ovinho. Para pôr os ovos ali agora. Ô, bichinho danado, hein? Puta merda. A gente tá aqui na expedição. Voninho tá lá no volante, Alexis e Marcelo Moreno. Uma araucária, segundo o Voninho, que tem mais de 100 anos, com certeza, né? Dá pra ver pela circunferência. E claro, olha o tanto de vida que tem aqui, né? As aranhinhas, essas teias. Olha esse Ripsalis nativo. Um grande abraço a Harry Lorenzi, nosso pai de todos aqui. Olha essa comunhão de natureza numa árvore centenária. Olha essa copa, que coisa maravilhosa. Enfim, então viva a preservação, viva a conservação, ICMBio, Floresta Nacional de Chapecó e todos nós juntos aqui. Ó, a grande vantagem de andar com bons professores e guias, né, Voninha, você também ter avistado esse... É um cedro, né? Cedro. É um cedro centenário também? Centenário também, sem dúvida. Que coisa mais linda. E o que é essa... É um cipó que está subindo? É um cipó, ele vai até lá na copa lá. Tem vários aí que tem a bananeira, né? Que ela, lá em cima ela começa a descer. Esse aqui é um cipó. É um cipó. Um cipó. Tá aqui e aqui com o samambaiaçu tudo em volta, Ó, se isso aqui não é onírico, eu não sei o que é, viu, gente? Eu lavo as minhas mãos. Eu vou perguntar para vocês e para o Voninho o que vocês estavam fazendo lá por volta de 1726. Olha, essa é uma pergunta difícil, hein? Não é? Lá, aqui ó. Mas ela já estava aqui. Com certeza. Ela já estava aqui. Com certeza. Que bênção. Então tem uns 300 anos ou mais. Ela tem aproximado, né? Acima de 300 anos. Acima né? de 300 anos. Como eu falei, a Universidade do Contestado fez o recolhimento desse material, né? Tirando fragmento e contando os anéis. Que é né? aquele método que fura, né? Até o centro. Isso, retira o fragmento lá de dentro e é contado os anéis, né? Uhum. Então esse foi o método que eles usaram para chegar a esse número, para chegar a esse tempo, né? Me explica uma coisa, Boninho. Como que alguém tem coragem de derrubar um negócio desse? Coragem. Exato. Cara de pau a gente sabe que tem, mas coragem. Exato. É tipo assim, a gente fica triste, poderia ter maiores do que essa, né? Então essa aqui com certeza alguém deixou
despercebido, né? Porque eu tenho certeza, né? Porque senão... Que maravilha. E dá para ver já, né, um mutualismo aqui, né? Aqui já é um filhote de Guaimbê, né? Que é o Thaumatophyllum bibatino. Mas lá em cima, né, dá para ver as raízes sendo lançadas. Exato. Mas lá, nem essa aqui é a primeira forquilha. Lá em cima tem outra. Isso. Com raízes aí de 20, 25 metros, né? Uma coisa absolutamente espetacular. Com abelhas nativas, com ripsalis, com... Né, primeira vez, até comentei com o Paulo agora há pouco, que primeira vez que eu começo a ver algumas orquídeas por aqui. Também. Né? É impressionante isso aqui. Realmente vale a trilha, vale a caminhada de chegar até aqui. Com certeza. E poder testemunhar uma coisa tão poderosa como essa. Com certeza. É gratificante. Aqui fica como o cartão postal da floresta, esse aqui, né? Todas as vezes que vem, pessoal, primeira coisa que vem na cabeça, vamos ver a trilha do Angicão. Né? Então venham, porque realmente é emocionante. A gente não poderia terminar o episódio, eu estou de fato emocionado. Sobre isso. Todas as vezes eu chorei aqui também. Tem esse impacto. Pessoalmente impacta muito. É demais. Então, caralho. Agradecer o Voninho, obrigado Voninho, o Alexis, o Matheus que participou desse episódio e claro o nosso amigo Marcelo Moreno que proporcionou essa emoção e que tanto falou, vem para Chapecó, vamos fazer coisas juntos aqui. Então, mais do que registrado na emoção, na memória, é um episódio de Jardim Onírico. Então, se você gostou por eles, deixe seu comentário, seu like, visitem, procurem quando vierem a Chapecó, vale a pena, muito. Então, com a imagem desse angicão, merece seu like, seja membro, inscreva-se, blá, 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 blá. Até a próxima, tchau! Quando esse angicão começou a crescer, há 300 anos atrás, nenhum de nós existia. Não éramos nem projeto de nossas existências. E ele já habitava esse planeta no século XVIII, quando o mundo ainda era outro. Enquanto suas raízes se fincavam nessa terra, o Brasil vivia o auge do ouro. Pessoas atravessavam oceanos em busca de riqueza. Revoltas explodiam em Minas Gerais e a coroa portuguesa apertava o controle sobre a colônia. No mundo, impérios disputavam poder, as primeiras grandes crises financeiras da história abalavam a Europa e o iluminismo começava timidamente a questionar reis, dogmas e verdades absolutas. E aqui, nesse sul de um Brasil abençoado, na micro-região de Chapecó, essa floresta era quem reinava intacta. Poucos caminhos, pouca gente e uma natureza soberana, silenciosa e paciente. Um absolutismo que jamais deveria ter sido abalado. Década após década, 1710, 1720, 30, 40, esse angicão cresceu sem pressa, impondo-se. Atravessou guerras, ciclos econômicos, mudanças de impérios, de ideias e de fronteiras. Ele viu o mundo se acelerar enquanto permaneceu firme, altivo. Diante dele, o nosso tempo humano não é nada. Diante dele, nossas histórias viram um sopro. Esse angicão não é só uma árvore, é uma entidade. Ele é testemunha viva de que a natureza se impõe nessa terra muito antes de nós e seguirá existindo e impondo-se por muito tempo e muito depois. A natureza não precisa de nós. Nós é que precisamos dela. Aqui minha mais profunda deferência a esse monumento ancestral e que respeitemos a natureza como a expressão absoluta do soberano.